Alô galera, aqui Jorge Santos, reabilitador comportamental e educador de cães do João Canil Escola. Hoje nós vamos falar sobre reatividade. O que seria isso? Reatividade é toda e qualquer reação que o cão apresenta resultante principalmente de estímulos externos. Reações como latidos exacerbados, agressividade, agitação. Então, o objetivo principal desse vídeo é fazer com que vocês passem a compreender a diferença entre reatividade e comportamento negativo e, principalmente, não permitirem que a reatividade se transforme em comportamento negativo. Então, nós vamos analisar esse tema através de um bate-papo. Eu vou passar alguns exemplos da minha prática, de toda essa experiência que eu tenho ao longo dessa mais de uma década trabalhando com reabilitação comportamental e educação de cães. Então veja bem, hoje, infelizmente, em função de algumas informações passadas de forma deturpada, de forma errada, o que é que está ocorrendo? Alguns tutores estão permitindo que essa chamada reatividade se transforme em comportamento negativo. Mas como assim? Veja bem, vamos analisar um exemplo. Vamos imaginar uma situação na qual aquele cão que fica ali na garagem e para todo e qualquer movimento que ocorre ali na rua, na calçada, pode ser uma moto passando, um carro, uma pessoa, outro cão, qualquer movimento que ocorra, aquele cão começa a reagir latindo o tempo todo. Não pode passar, ele não pode ouvir e nem ver nenhum tipo de movimento, que ele já começa a apresentar essa reação de estar latindo. É a mesma coisa que ocorre aqueles cães que são criados em apartamentos, geralmente ficam na sacada. Então qualquer movimento que passa lá embaixo, que o cão observa, ou então qualquer barulho que ele escuta, ele começa a latir. Então veja bem, inicialmente é natural que o cão reaja dessa maneira, tá? É um cachorro e aí a gente não pode interromper a natureza do cão, ele vai ter que latir. O que não podemos permitir é que esse latido se transforme em evento negativo. De que maneira? Que ele fique completamente descontrolado e que o cão passe a latir por toda e qualquer situação que possa ser apresentada a ele. Então, tem que se fazer um controle desses latidos. E aí que entra a grande questão. Algumas pessoas, por estarem obtendo informações de forma equivocada, estão permitindo que esses eventos chamados de reatividade comecem a se tornar do cotidiano do cão e, consequentemente, isso de uma forma muito lógica, passa a se transformar em um problema comportamental. Então, o que é que eu quero fazer com que vocês entendam? Todo e qualquer padrão de comportamento que a gente queira que o cão nos apresente, isso tem que ser ensinado para o cão. E aí nós vamos analisar diversas situações. Eu resolvi fazer esse vídeo porque várias pessoas me questionam sobre determinados comportamentos que os cães começam a apresentar e essas pessoas não sabem como agir ou o que fazer para que aquilo ali possa ser revertido. Vamos analisar uma situação. Aquele cachorro que, quando você vai sair para passear, naquele momento que você pega a guia, o cachorro já começa a apresentar um determinado padrão de agitação, começa a latir, começa a ficar agitado. Então veja bem, de certa forma, os tutores que agem dessa maneira, eles estão utilizando a guia do cão, utilizando lá a coleira para o passeio, como um gatilho para que o cachorro possa apresentar esse tipo de reação. E aí, quando as pessoas começam a entender isso como uma simples reatividade, isso vai se tornando cada vez mais elevado. No momento que a pessoa pega a guia para passear, o cachorro ouve o barulho da guia, ou então ele visualiza a pessoa pegando a guia, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar estressado. Então, se isso não for controlado, a ansiedade e o estresse do cão vai se elevar cada vez mais. E um cão ansioso e estressado, a tendência, logicamente, é que ele passe a apresentar vários eventos negativos, como latidos, agitação, destruição,
é um cão que vai começar a fazer xixi, cocô em vários lugares, é um cão que naquele momento que chega alguém próximo a ele, ele começa a fazer xixi. Então isso é porque o nível de ansiedade está muito elevado. E como é que isso foi desencadeado? Pela má interpretação de um processo entendido como reatividade, que a priori não houve um controle, e isso passou a ser do cotidiano. E com esse cotidiano isso passou a se elevar e a se agravar, e o resultado, logicamente, tem que ser negativo. Então veja bem, para que isso não ocorra, é necessário inicialmente que se faça o controle de todo e qualquer padrão de reação negativa que o cão apresente. Um exemplo é esse que eu acabei de citar. Mas aí como é que a gente pode fazer esse controle ou reverter essa situação? Nesse exemplo que eu acabei de citar, em relação ao caso da guia, quando a pessoa pega a guia e o cão começa a ficar agitado, é muito simples. Eu vou desassociar o cão dessa imagem de que ao momento que eu pego a guia é o momento de ir para a rua. Não, então na realidade eu vou começar a fazer exercícios. Eu vou pegar a guia e vou ficar dentro de casa. Eu me sento com a guia, eu levanto, eu ando com a guia, coloco a guia em cima do armário, dou uma volta, pego a guia novamente, tiro a guia de cima do armário, coloco em cima da mesa, pego a guia novamente, coloco ela no meu colo, me sento. Então, eu vou fazendo o cão começar a compreender que o fato de eu pegar aquela guia, ou o fato de ele ouvir o barulho da corrente, isso não está diretamente associado ao fato de ele ter que ir para a rua naquele momento. Então, isso vai fazer com que o cão comece a compreender que não há uma associação entre a guia e a rua. Isso vai fazer com que ele comece a controlar essa ansiedade, porque isso vai fazer com que esse gatilho, que no caso desse momento é a guia, isso aí vai ficar completamente desassociado. A mesma coisa, é o mesmo exemplo, algumas pessoas me falam: Jorge, esse cachorro ele não pode ouvir o barulho da chave na porta, que ele fica muito agitado, ele começa a latir, ele começa a pular, às vezes até faz xixi. Então como é que a gente faz esse processo para que isso possa ser revertido? É a mesma coisa. Eu vou desassociar o barulho da chave da chegada de alguém ou da saída de alguém. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a chave, colocar ela na porta e vou fazer o barulho. Não vai entrar ninguém nem sair. Eu vou me sentar. Vou dar um tempo, 5 a 10 minutos, volto lá, pego a chave, faço o barulho na porta como se eu fosse abrir e fechar. Não abro a porta, eu simplesmente movimento as chaves, deixo lá novamente. Posso até pegar um fio de nylon que é transparente, amarro lá na chave, me sento distante e faço o barulho. Pego a chave e balanço lá, puxo com aquela cordinha a chave. O cachorro vai ouvir o barulho, ele vai ficar ansioso, logicamente, porque ele já está acostumado com esse tipo de gatilho, achando que vai chegar ou sair alguém. Então, a partir do momento que ele escuta o barulho da chave e ele percebe que não vai entrar e nem sair ninguém, ele começa a desassociar esses dois processos, barulho de chave, chegada de alguém. Então, isso é um exercício. Veja bem, todo e qualquer padrão de comportamento que eu queira que o cão me apresente, eu tenho que ensinar para o cão, tá? Eu tenho que ensinar. E como é que eu vou fazer esse processo? São sessões curtas de treinamento. No caso desse exemplo que eu acabei de citar em relação à chave, eu vou pegar ali e fazer de 7 a 10 repetições. Foi uma sessão. Depois que passar ali 4, 5, 6 horas, eu vou fazer novamente uma sessão pequena, de 6 a 7 repetições. E isso todos os dias. Veja bem, eu estou falando de um processo de treinamento para ensinar um cão a me apresentar um padrão de comportamento desejado, ou seja, um padrão de comportamento positivo. Então esse processo, ele não ocorre a curto prazo. Esse é um outro problema. As pessoas são muito imediatistas. Então acha que a partir do momento que eu começo a ensinar o processo, acha que o cão de imediato vai dar uma resposta positiva. Não, isso aí vai demorar em média de 1 semana, 5 dias, dependendo do drive de ansiedade, dependendo
do temperamento do cão, às vezes demora de 10 a 15 dias, mas o resultado vem se vocês tiverem paciência e souberem fazer a coisa de uma forma bem tranquila. Nunca, em hipótese alguma, nós iremos colocar o cão de forma forçada na situação para fazê-lo entender um resultado contrário. Nunca nós iremos colocar o cão de uma forma forçada. Sempre lembrando, em primeiro lugar, o bem-estar do animal, tá ok? Uma outra situação que as pessoas me questionam muito é na hora do passeio. Ao sair na rua com o cão começa a latir para todo e qualquer cachorro. Para todo e qualquer cachorro. E aí as pessoas compreendem, poxa, mas é um cachorro. E aí é natural que ele comece a latir para outro cão. Isso é o instinto de proteção, isso é... Às vezes falam assim, ah, Jorge, porque ele tem ciúme de mim. O cachorro, na realidade, ele não tem ciúmes, tá? Então, esse processo do passeio, quando o cachorro começa a latir para outros cães, o que é que alguns tutores estão fazendo, e isso de forma muito errada? Jorge, o meu cão ele está com reatividade. Eu não posso interromper a natureza dele. Ele tem que latir. Agora, para que eu não tenha um passeio estressante, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar horários alternativos. Que horários são esses? Horário que não tenha nenhuma pessoa e nem um cachorro na rua. Ou então eu vou levá-lo para passear em locais isolados. Dois eventos errados. Porque a partir do momento que vocês estão fazendo isso, buscando horários alternativos, onde não há ninguém, onde não há cães, onde não há pessoas na rua, para que eu leve esse cachorro para passear, ou então buscando lugares alternativos, onde não há ninguém, nenhum tipo de cão, onde ele fique completamente isolado, isso na realidade vai reforçar esse comportamento negativo. Por que que vai reforçar? Porque se você está isolando o seu cão, o que é que você está fazendo? Você está impedindo esse cão de passar por um processo de socialização, onde só através desse processo, chamado socialização, ele vai poder compreender que os outros cães ou outras pessoas que estão próximo a eles estão ali não para fazer mal, mas para isso há uma forma de se fazer. Qual é a primeira preocupação que eu vou ter em relação a esse processo? Se eu quero fazer o processo de socialização com o cão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o meu cachorro próximo a outro cachorro. Mas veja bem, a primeira observação, eu não posso colocar meu cachorro que está apresentando reatividade, tá? Latindo para outro cachorro, eu não posso colocar ele próximo a outro cachorro que tem o mesmo problema. Eu tenho que colocar o meu cão próximo a um cachorro socializado, que não tem esse tipo de reação ao se aproximar de outro cão. Meu cachorro está latindo, eu vou procurar um cachorro tranquilo para fazer essa aproximação gradativamente. Gradativamente. Veja bem, os primeiros contatos, já que o meu cão está apresentando muita reatividade, eu não vou aproximar de imediato. Eu vou chegar a uma média de 7 a 10 metros de um outro cão e vou ver qual é o tipo de reação que o meu cachorro vai apresentar. Dependendo do resultado, se ele não apresentar uma reatividade de imediato, não começar a latir, aí sim, eu começo a me aproximar um pouco mais, mas isso é gradativo. Agora veja bem, uma outra observação, e é a observação mais importante para tratar todo e qualquer tipo de reatividade que possa se transformar em um padrão de comportamento negativo, é ensinar ao cão um processo de liderança. Gente, é interessante isso. Tem muitas pessoas hoje falando que o cão, ele não precisa de liderança. O cão, ele vive em matilha. Todo e qualquer grupo de animais, eles que vivem em grupos, logicamente, eles têm que ter uma liderança. Todo e qualquer tipo de animal que vive em grupo, ele tem que ter uma liderança. E com os cães, isso não é diferente. E as pessoas hoje estão com uma informação deturpada, e isso é uma das principais razões, é um dos principais fatores que está fazendo com que tantos padrões de comportamentos negativos estão surgindo.
Então, como é que eu vou ensinar essa questão da liderança para o cão? A primeira coisa que nós temos que compreender, a primeira coisa que vocês têm que compreender, e a principal, é qual o entendimento do cachorro quando ele chega na residência de vocês, independente de raça, independente de ser cão de pequeno, de médio ou de grande porte, independente de ser macho ou fêmea, independente da idade. Quando o cão chega na residência de vocês, o entendimento dele é que aí todas as pessoas que irão passar a conviver com ele a partir daquele momento fazem parte da matilha dele. O cão ele não vai entender, eu sou um cachorro e vocês são seres humanos. Na realidade, isso é pura psicologia canina. Na realidade, o cão compreende que as pessoas que vão conviver com ele fazem parte da matilha dele. E independente de raça, de tamanho, de ser macho ou fêmea, todo e qualquer cachorro vai viver como se estivesse vivendo realmente em uma matilha. E dos fundamentos de um cão dentro de uma matilha, o que mais se sobressai é o cão querer ser o líder dessa matilha. E aí que vem a questão do surgimento desses padrões de comportamentos negativos, que anteriormente passam a ser chamados de reatividade, e quando não controlados se transformam em comportamentos negativos. Consequentemente viram problemas e, infelizmente, quando esses cães passam a ser vistos como problemas, porque os tutores não sabem como lidar com a situação, não sabem o que fazer para reverter essa situação, qual a consequência disso para o cão? Maus tratos, o cão vai viver confinado, preso em um canil ou em uma corrente, e por incrível que pareça, acreditem, vão ser sacrificados ou abandonados. Então, o objetivo é principalmente evitar maus tratos, abandonos e esses sacrifícios, por mais absurdo que pareça, mas isso acontece. Porque existem, não sei se posso chamá-los assim, profissionais, que quando não dão conta do recado, falam para os tutores que o cão não tem mais jeito e orientam o tutor a sacrificar o animal, porque não tem mais como reverter aquela situação. E isso não existe, porque todo e qualquer padrão de comportamento negativo que os cães apresentam, se não for patológico, e de 0 a 100%, 98% não são. Então, todo e qualquer padrão de comportamento negativo, ele é passível de correção. E para isso não há necessidade de maus tratos, de agressão, nada disso, tá? O que vocês, tutores, têm que ter a preocupação é de acompanhar todo e qualquer tipo de trabalho oferecido para seus cães, desde o princípio, de acompanhar desde o princípio. Porque saibam, se ainda não sabem, saibam, o primeiro a dar o sinal se a coisa está boa ou não é o próprio cão. Percebam, quando vocês levam o cão para banhar em determinado local, que esse cão chega na porta desse local e ele já refuga, ele já faz xixi, ele não quer entrar, é porque algo de errado está acontecendo. E eu não digo que possa ser maus tratos. Às vezes é que as pessoas não sabem manusear de forma correta o cachorro, e isso acaba ocasionando um desconforto para o animal. E isso, logicamente, quando o animal chega naquele local, que ele sente a essência, que ele ouve aquele barulho, que ele já associa ao desconforto que ele passou, então ele não quer se aproximar daquele local. Quando algum profissional vai fazer um tipo de trabalho com seu cão, pode ser o adestrador, pode ser a pessoa que vai dar o banho, pode ser o dog walker, aquela pessoa que leva o cão para passear, e o cão refuga, fiquem mais ligados, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, voltando, ou melhor, dando continuidade ao nosso tema, o que eu quero fazer vocês entenderem que esse processo de liderança é necessário ser ensinado ao cão. E como eu falei anteriormente, só para reforçar, para que eu ensine essa liderança não há necessidade de maus tratos. Você quer ver um exemplo? Aqueles truques da patinha, gira, rola, finge de morto, ou os próprios comandos de obediência básica, senta, fica, deita, aqui, junto. São comandos.
O que as pessoas começam a compreender, por exemplo, com os truques da patinha, finge de morto, rola, gira. Algumas pessoas entendem, isso aí é só para fazer graça quando uma visita chega. Na realidade não é. Na realidade ali nós estamos trabalhando um processo de obediência, mas de forma divertida, onde o cão se diverte fazendo a brincadeira, onde há um momento muito maior de interação entre tutor e o cão. E, logicamente, se nós estamos emitindo o comando para o cão e ele está obedecendo, nós estamos trabalhando esse processo de liderança. E quando o cão começa a entender esse processo de liderança, logicamente ele vai entender o princípio básico do fundamento de matilha, ou seja, o processo de hierarquia. O cão vai entender que ele é submisso e não superior, não líder dessa matilha. E quando ele entende esse processo de submissão, logicamente ele vai ser um cão mais tranquilo, mais obediente. Se ele é um cão mais obediente, a partir do momento que ele começa a apresentar qualquer processo de reatividade e você perceba que isso está se tornando descontrolado, vai ser muito mais fácil você reverter. Por quê? Porque teu cão é um cão obediente e por ser obediente, consequentemente, é mais tranquilo. Então, vai ser mais fácil ele associar qual tipo de padrão de comportamento que você está querendo que ele apresente. Então, a dica de hoje é essa. Espero que eu possa contribuir muito mais para que você e seu filhote pet possa ter sempre mais qualidade de vida. Valeu, galera! João Canil Escola, sempre junto com vocês. Valeu!